Oi, pessoal, estamos aqui de volta, então vamos agora dar início então nas nossas aulas, né? Já fizemos a instalação na aula passada, vamos lá. Então eu já estou aqui no Jupyter Notebook, aqui eu já nomeei essa aula, tá? Aula 1, e aqui já está o Python, né? Já selecionado aqui. Vamos continuar a ver o primeiro comando mais básico aí do Python, que é o comando print, certo? O comando print serve para quê? Para a gente imprimir na tela, né? Alguma coisa. Então você coloca os parênteses, abre aspas e aí coloca o texto que você quiser. Minha primeira aula de Python, tá? Fecha as aspas e é só isso. Run, ele vai imprimir aqui, tá bom? Eu deixei aqui o Colab aberto, né? Só pra gente testar aqui. Mesma coisa aqui, tá? Minha primeira aula de Python, tá? E aí você clica aqui, lembra que ele faz a conexão, né? E aí ele já imprime aqui, beleza? Se eu quiser colocar aqui um texto antes, então eu vou aqui no Code Markdown, tá? Então já transformou a célula em texto. Trabalhando com o comando print, por exemplo, tá? Então é só um cabeçalho que eu vou colocar aqui, em seguida eu já vou começar os códigos. Então eu clico aqui no mais, tá? E aí vou começar aqui no Jupyter, aqui no Colab, aí você vem aqui, né? Próxima célula aqui, ó. Se você não quiser código, é texto, tá? E aí que você pode colocar a mesma coisa lá, ó. Trabalhando com o comando print, tá? E aí depois você volta para o código novamente, aí você começa a colocar o seu código aqui, beleza? Então tá, vamos lá. Então já vimos aqui o print normal, né? Se eu quiser imprimir uma operação matemática também, tranquilo, né? Eu coloco aqui esse print, run, certo? 14. Se eu quiser imprimir, por exemplo, vou colocar aqui meu nome, Rita, tá? Normal, então run. Tá, se eu colocar aqui Rita, por exemplo, aqui depois das aspas, vezes, que é o asterisco, né? No computador, 5, e eu der um run aqui, ele vai imprimir meu nome 5 vezes. Imprimiu tudo junto, tudo grudado, porque eu não coloquei espaço. Se eu colocar um espaço aqui, ele vai imprimir tudo junto aqui. Tá certo? Então, eu posso pegar uma string, que é um texto, né? A gente chama de string, e multiplicar ele quantas vezes eu quiser, tá? Se eu colocar 15 aqui, ele vai imprimir meu nome aqui 15 vezes, tá? Então, dá pra gente fazer isso. E claro que se eu colocar, tipo, 10 vezes 15, aí ele vai fazer a operação, né, gente? Tá? 150, beleza? Agora, se eu colocar, por exemplo, print 5 entre aspas, tá? Vezes 10, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o número 5 10 vezes, tá? Então, quer dizer, colocou aspas, ele já entende que é uma string, que é um texto, então ele não vai fazer o cálculo, tá bom? Já falei para vocês, vou repetir, eu posso também usar, se eu quiser, as aspas duplas, tá? Tanto faz, a mesma coisa, ele funciona, só que as aspas simples são bem mais fáceis de trabalhar, certo? Outra coisa, do comando print, eu posso fazer, deixa eu colocar aqui um texto, modo texto, vou colocar aqui, ó, trabalhando com concatenação agora. O que é concatenação? É quando você junta, né, duas strings, texto com string. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, print, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, nome recebe Rita. O que é isso que eu fiz aqui? Eu estou usando uma variável. A gente ainda não viu variável, vamos ver na próxima aula, mas eu já vou adiantar. A variável é uma alocação que a gente faz na memória, tá? Chama variável porque ela pode mudar, certo? Então, por exemplo, eu dei o nome,
a variável a gente dá um nome sempre para ela. Eu dei esse nome de nome mesmo, tá? Poderia ser qualquer coisa. E esse igual significa que essa variável que eu estou nomeando de nome está recebendo o conteúdo Rita. Isso aqui vai ficar armazenado na memória, tá? Se eu colocar aqui, ó, print nome, o que vai acontecer? Vai imprimir Rita. Agora, se eu colocar nome recebe Lucas, certo? E pedir print nome, ele vai imprimir, agora vai imprimir Lucas. Então, variável é porque varia o conteúdo, entendeu? Então, nessa variável nome, eu tinha colocado Rita e depois eu coloquei Lucas. Quando eu mando imprimir, ele manda imprimir, ele imprime o último conteúdo. No caso, o último conteúdo foi o nome Lucas, beleza? Legal, outra coisa. Eu vou colocar aqui, ó, print, por exemplo, parabéns para você, tá? Fecho aspas. E aqui na outra linha eu vou colocar nesta data querida, tá? Fecho aspas e mando imprimir. O que vai acontecer? Parabéns para você nesta data querida. Tá, e se eu não quiser que imprime na mesma linha? Então, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, pessoal, dou uma vírgula aqui, coloco esse comandinho aqui, ó, and igual, aí dou um espacinho aqui entre aspas, ó, tá? Mando rodar, aí ele imprimiu na mesma linha, tá? Claro que você pode escrever tudo na mesma linha, mas em algum momento há algumas necessidades no seu código que você precisa que o Python não pule linha, porque automaticamente o Python pula linha. Deixa eu só arrumar aqui, colocar aqui uma letra minúscula, tá? Ó. Se eu quiser colocar uma vírgula depois desse você, eu venho aqui dentro, coloco a vírgula. Run, parabéns para você nesta data querida. Então, vocês viram, né? Deixa eu copiar aqui, fica mais fácil, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou tirar isso aqui. Agora eu vou explicar uma outra coisa. Então tá, então se eu imprimir isso aqui, ele vai imprimir assim. Vocês percebem então que ele pula a linha automaticamente. Tá, e se ele pula uma linha, né, gente? Ele escreve, pula a linha, escreve na outra linha. E se eu quiser que ele pule mais de uma linha, aí eu vou colocar aqui dentro das aspas um /n. /n é um comando que ele entende para pular linha, tá bom? Então, olha lá, ó, tá vendo? Pulou uma linha. Se eu colocar mais um /n, ele vai pular mais uma linha, duas linhas, e assim por diante. Se eu colocar vários /n aqui, ele vai pular tantas linhas quantas eu colocar aqui. E já vamos aproveitar, colocar aqui, e vou já mostrar para vocês como é que a gente comenta, né, uma linha. Então, faz um comentário aqui, no caso eu vou fazer do lado, né. Eu vou colocar, então, esse símbolo aqui, né, de sustenido, ou hashtag também, bastante conhecido. Então, vou colocar assim, ó, /n, tá? Comando para pular linha, tá? Então, fora o pular linha normal, ele vai pular uma linha a mais, tá bom? Então, ó, se eu rodar aqui, vocês percebam que não vai, aqui isso aqui ele ignora porque é um comentário. Agora, se eu colocar o comentário aqui na frente do comando, ó, aí essa linha aqui ele não vai executar, tá? Deixa eu rodar aqui para vocês verem, ó lá, tá vendo? Ele só executou a primeira linha, tá? Então, não executa a linha de instrução, vou colocar assim, tá? Então, se você colocar o comentário na frente, ele ignora aquela linha, então ele não vai executar esse comando. Se você colocar aqui na frente, aqui no final, aí não, ele vai executar, mas ele vai ficar um comentário aqui para você, tá bom? O que mais que a gente vai ver aqui? Vamos colocar aqui agora um print. Vou colocar uma operação qualquer aqui. 9 mais 1, tá? Vou rodar aqui, beleza, 10. Se eu colocar print, entre aspas, né? 9 mais 1, tá? E der um run, o que vai acontecer? Ele, obviamente, não vai fazer o cálculo. Ele vai apenas imprimir, o que está entre aspas, certo? Outra coisa, gente, se eu colocar assim, ó,
print, a soma é 2 pontos, tá? E eu colocar aqui vírgula 10, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, run, certo? Ele vai imprimir para mim a soma, né? E aqui na frente o número 10 que eu coloquei, tá bom? Agora, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu mostrar uma outra coisa. Se eu colocar aqui o mais, que também é uma concatenação, é um símbolo de concatenação, aí ele vai dar um erro. Por quê? Porque você não pode misturar uma string com um inteiro, que isso aqui na verdade é um inteiro, tá? Se eu colocar isso aqui entre aspas, aí ele vai entender que são duas strings, aí eu posso rodar que ele vai funcionar, tá? Mas se eu tirar as aspas, aí ele já entende que é um número inteiro, tá? Que não é um texto, aí ele não funciona. Como que ele funciona? Se eu colocar uma vírgula. Se eu colocar uma vírgula, aí sim ele consegue fazer a concatenação, tá bom? No caso do mais, vamos ver aqui, ó. A soma é, tá? Se eu colocar assim, tudo com mais, mas tudo em string, aí beleza, aí dá certo, tá? Então, são dois tipos de concatenação que nós temos. A gente tem a concatenação pelo sinalzinho de mais e tem a concatenação pela vírgula. Só que dependendo do momento que você estiver usando, se você estiver usando string com string, string com inteiro e assim por diante, então você vai ter que usar um ou outro, tá bom? Bom, por essa aula é isso, tá? E a gente termina por aqui. Até a próxima aula, gente. Um abraço.